E como isso se reflete em imposição? Então, reflete pouco em imposição porque o Brasil está muito barato. Então o juro real de carrego é enorme, eu acho que tem até emergentes melhores para vender. Então isso tem se refletido em posição, no meu caso, em posições mais vendidas em emergentes, mas não exatamente nos nomes para pegar essa desaceleração global. Né? Eu acho que talvez o Brasil, por preço, pela moeda brasileira não ser extremamente apreciada, o Brasil, o real, assim, o conta corrente está com uma fotografia maravilhosa. Né? Então, a gente não está partindo de um ponto horroroso, o juro é alto pra caramba, tenho muita dificuldade. Na verdade, assim, é uma grande explicação de por que eu não estou comprado pra caramba. Porque a Bolsa Brasileira, por exemplo, a gente está das pouquíssimas vezes que a gente teve um aumento muito significativo de juro real, e a Bolsa Brasileira ela tem prêmio em relação à renda fixa, que normalmente, se olhar as recessões passadas, como a Bolsa era vista como ativo real, ela às vezes subia no meio da confusão. Se você pegar, por exemplo, 99, você pegar logo depois a Maxi, a Bolsa Brasileira subiu. Né? Porque as pessoas achavam que tinha alguma proteção inflacionária. Quando o juro explodia no Brasil, o equity risk premium já chegou a ficar negativo várias vezes. E tem mais, e não era para vender. Porque de fato tem essa proteção real e marcou um momento, na verdade, de compra. Né? Então, assim, então você fazer essas análises de valuation que você faz lá fora para a Bolsa Brasileira nem sempre foi uma coisa que ajudou você a ganhar dinheiro. Tá? Isso foi até uma análise que a gente veio fazendo aí nos últimos anos. E nesse momento, é um momento único onde você tem o juro real aberto, né, e a bolsa com prêmio grande. Então, hoje, o valor esperado de você comprar a bolsa brasileira é um dos maiores que eu já vi. O que dificulta muito você ficar vendido. Pelo contrário, assim, dá até um pouco de vontade de ficar pensando se não é para pegar um pouco essa animação que as pessoas vão ter, talvez, de chegar no próximo governo. Tá? Mas você não pegou. Não, como eu não consigo ver uma esperança muito longa, eu acho que isso aí pode ser um pouco mais de curto prazo, mas como eu não consigo ver uma esperança muito longa, eu também não tô muito comprado. Então, essa combinação de um cenário que eu acho bastante ruim com um preço que eu acho muito descontado, e assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu sou um cara que eu compro coisa ruim. Se o preço estiver certo e eu estiver achando que tem um caminho para andar, né? Porque as coisas normalmente têm preço. Tem preço que você acha, por exemplo, Petro. Ano passado eu comprei Petro. Com aquele dividendo que tinha durante o ano, dava um valor residual para a empresa tão baixo na virada do ano, que eu falei assim, bom, esse valor residual aguenta até o Lula. Né? E a gente eu saí da posição, sei lá, em setembro, né? O pessoal de bolsa saiu da posição comprada em Petro em outubro, eu acho. Eu saí um pouco antes deles. Mas esse é um grande exemplo de que não é só cenário que você tem que olhar. Você tem que olhar cenário e preço. Né? Mas eu acho um cenário bem ruim. Eu não acredito muito no fiscal, mas eu admito que o preço é excepcional. O real está muito barato. O pré é bem alto no longo prazo, também, se olhar em termos de nível. E esse equilíbrio acaba ficando com posições mais leves, tá? Bruno, eu acho que você tem até uma visão. Cara, a gente implementou diferente, assim, a gente tinha a cabeça parecida, de que meio pessimista no longo prazo. Eu achava que o trade que ganhava em diversos cenários era o aplicado no curto. Tá tendo uma crise de confiança alta, o juro real começou a kick há pouco tempo, então ia fazer efeito. E óbvio que havia uma pressão maluca para cortar o juros, a gente estava aplicado ali no K10, aí tomou aquele susto da reunião do cupom, quando o Roberto falou que não ia fazer nada, né? Então, assim, muito ruído essa discussão do DI aqui no Brasil, vocês estão acompanhando melhor que ninguém. Então, assim, pra gente que estava aplicado, não ganhou, a gente perdeu dinheiro no DI. A gente estava short bolsa e foi bom. Carrego positivo, discussão ruim, assim, micro. Mas, assim, são posições pequenas, tá, Thiago? Porque isso tudo no K10, tá? Porque é isso que o Carlos falou, assim, é muito ruído, muito difícil, é uma agenda que é totalmente incoerente, até com o ciclo eleitoral, assim, a gente não consegue nem entender qual é a vantagem de fazer esse troço. Agora, no curto prazo, né, do ponto de vista até do capital político, né, do atual presidente, né. Mas, assim, foi difícil, agora a gente deu uma reduzida, tá com posições pequenas, tá com muito pouca alocação em Brasil, viés de aplicar o pré ainda.
Vai demorar, assim, pra... Isso é que o Carlos falou, o negócio é a maior verdade, que a gente olha pra frente e fala, caramba, o cenário é muito ruim, né? Meio desastroso. Só que o ponto de largada era muito bom, entendeu? Você vê, assim, o câmbio tá quieto pra caramba, assim, o cara tá desinflando direitinho, tudo bem que não... Tava com zero de capacidade ociosa, mas, assim, teve uma crise de confiança, assim, vai acabar abrindo o hiato, assim, mais cedo ou mais tarde começou a bater em crédito, então, tinha uma cara aqui razoável, mais difícil implementar. Então a gente tinha posições, como eu falei, short bolsa aplicado no curto, short bolsa foi boa, aplicado não foi bom, apesar de depois ter fechado, e agora estamos pequenininho lá. Eu acho que o BC está operando muito bem na margem. Assim, acho que está com um discurso muito claro, fez uma ata didática. Eu acho que eu tive muita dificuldade nos últimos anos. A gente foi bem até em juros, mas eu tive muita dificuldade nos últimos anos de entender a cabeça do Banco Central. Ele pensa numa onda diferente da minha. Tem muita mudança de comunicação, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de me pegar, de confiar no que ele está falando, dadas as mudanças de comunicação. Eu gostei muito da comunicação recente, acho que ficou muito, muito didática. Eu acho que ele deve se prender a essa comunicação recente, até porque quando você faz uma comunicação tão didática, você acaba gerando restrição para você mudar de ideia, porque assim, você fala assim, olha só, isso, deixa eu explicar como se você fosse uma criança, daí depois que você explica para as pessoas como se fosse uma criança, fica ruim de você ir contra o que você falou, certo? Então, tô com esperança da gente ter uma mudança para melhor, eu acho, na condução da política monetária, que, na minha opinião, vai ser muito positiva, porque a gente tem aí uma inflação implícita, ou seja, a inflação a mercado está num nível altíssimo, que no final implicitamente diz que há pouca confiança de que o governo vai implementar uma política que não seja inflacionária. Eu acho que parte disso é um pouco de falta de entendimento ou falta de compreensão do alongamento do horizonte de convergência no Brasil. Eu acho que o Banco Central esclarecer isso pode fazer com que isso se mova muito na direção positiva, que é aceitar que vai ter uma desaceleração importante para fazer a inflação convergir. É isso que vai fazer a inflação voltar para a meta, a sociedade entender e aceitar essa desaceleração. Por que eu não estou apostando nisso nesse momento, embora eu acho que esteja andando nessa direção? Porque eu acho que vai ter uma reação do governo na hora que essa desaceleração ficar clara. Que pode ser mais gasto, vai ter alguma reação muito forte do governo a essa comunicação, a essa agenda, para levar a inflação implícita para baixo. Então, dependendo da reação do governo, eu acho que se tiver um mínimo de aceitação dessa desaceleração, dá para fazer apostas mais otimistas, eu acho, não só no pré, mas até na implícita, né? Mas sem enxergar qual vai ser a reação do governo a essa desaceleração que é necessária, é muito difícil. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.